Oi, Hudson. Hoje eu estou conversando com o Hudson Razeira e eu quero agradecer demais por ter aceitado o meu convite e vir conversar comigo sobre um assunto que é extremamente polêmico, mas antes de chegar no assunto polêmico, a gente vai bater um papo sobre como é que é a sua vida de ultrassonografista e como é que começou, como é que chegou onde você está hoje. Achei que você ia começar com a polêmica logo. Eu falei, ué, Não, a não, mas polêmica, vamos quem quer deixar, saber deixa da pro final, polêmica, deixa fica pro para o final, vai ter final. que esperar. Eu que agradeço o convite para poder bater esse papo, né? A gente sempre já conversou no Instagram, no WhatsApp, e é a primeira vez que a gente está aqui conversando cara a cara, né? Uhum. Tá, minha vida de ultrassonografista. Eu comecei em 2017, né? Eu sou formado na Universidade Federal da Bahia. É, Fiz residência em cirurgia, então eu sou cirurgião de formação. E em 2017 eu comecei com ultrassom por uma necessidade. Como a gente estava conversando antes, eu mudei para uma cidade aqui no interior da Bahia que quando eu cheguei aqui não tinha nada, não tinha raio-x, não tinha ultrassom, não tinha ninguém trabalhando com imagem. E aí veio aquela coisa, aquele desespero, né? Eu, cirurgião, o que eu vou fazer? Sem ter um ultrassonografista do meu lado me apoiando. Falei, vou ter que fazer ultrassom, né? Vou ter que ser ultrassonografista. E aí eu comecei assim, fui fazer o primeiro curso de capacitação para poder dar meu próprio diagnóstico para poder operar, né? Para poder gerar paciente para minha cirurgia, né? Gerar paciente para mim mesmo. Então, comecei com aquela coisa, aprendendo a ver um cálculo, uma piometra, um nódulozinho no baço, aquele diagnóstico simples, né? De ver em qualquer ultrassom, qualquer aparelho de ultrassom consegue ver. Só que aí nisso os colegas começaram a encaminhar o Uhum. paciente, né? Para a mesma coisa, inicialmente. Vê se é uma cistite ou se é um cálculo na bexiga. Será que tem piometra? Vê se é piometra. Será que tem um corpo estranho? Aí foi ficando Esse séria paciente a eu acho que coisa, tem. né? Aí começou, acho que tem pancreatite, uma hepatopatia, doença renal. Aí eu fui sendo desafiado pelos colegas. Aí eu fui me aprofundando, né? Surgiu o desafio, surgiu a demanda. Eu falei, não, vamos levar isso a sério e começar a aprender mais. E aí foi assim. Comecei a estudar mais ultrassom, me dedicar mais. Comecei o que a gente estava falando antes, comecei com um aparelho bem simples, né? E aí, quando eu senti a limitação do aparelho, quando deixou de ser limitação minha, técnica, senti a limitação do aparelho, troquei por um aparelho melhor, que é o que eu estou até hoje. E assim foi. Então, estou desde 2017 fazendo ultrassom, também E faz faço ecocardio. ecocardio. Isso, Uhum. ecocardio eu comecei em 2020 a fazer, então já tem 3 anos aí fazendo ecocardio. E por incrível que pareça, a ecocardio foi uma virada na minha vida de ultrassonografista. Grande parte do que eu sei hoje de ultrassom, eu aprendi fazendo ecocardio. É impressionante como a ecocardio agrega, como ultrassonografista, me agregou como ultrassonografista, né? E eu vou aproveitar quem não conhece ainda o seu Instagram, fazer o convite para te seguir lá, porque você posta casos maravilhosos. E Volta e meia, eu estou compartilhando seus links com os meus mentorados, porque tem muitos casos muito bonitos, muito didáticos, e que muitos deles você consegue acompanhar por ser cirurgião, né? E mostrar o final da coisa que às vezes o ultrassonografista acaba não tendo, né? Isso é é, muito isso legal. é, isso é legal. Instagram, acho que tem uns 2 anos, né, que eu abri meu Instagram. Comecei a postar minha rotina. No começo, mais para só compartilhar mesmo, tirar dúvida até com outros colegas, né? Postava os casos lá. E aí começou a crescer um pouquinho mais gente começou a seguir. E eu tô dando graças a Deus que E você tá postando no feed agora os casos dos stories, porque às vezes tem uns casos maravilhosos lá e depois eu quero ver de novo se e perde, cadê? né? Não, até eu perdi muito caso. Eu comecei a fazer banco de imagem mesmo. Acho que tem, sei lá, uns 6 meses que eu comecei a falar, não, vou começar a salvar, né, Uhum. essas imagens e catalogar, colocar dentro de pasta no computador. Aí esses dias eu fui procurar um caso de cirrose. Eu falei, não, cirrose, cadê o caso de cirrose? Fui olhar, não tinha. Eu não achei. Que eu postei no story, eu lembro que tinha, mas eu não Uhum. salvei esse caso. Então tem muito caso que eu perdi, assim. E aí agora começando me atentar mais a salvar e postar no feed também. Porque É realmente, muito. deixar só no story, passa. Eu até me esqueci tudo que a gente já tinha conversado, que a gente ia falar aqui, porque eu tô com a polêmica na cabeça. Não, tinha umas perguntas, né? Você abriu Ah, a caixinha isso! de Eu abri uma pergunta. caixinha, assim, temos várias perguntas. E eu mandei lá para o pessoal também, do Ultrassonografia Club, dizendo que eu ia conversar e para eles deixarem, mas também não deu muito tempo, porque eu fiz em cima da hora, né?
mas tem várias perguntas que estão meio relacionadas de início de carreira, né? Então, temos pessoas perguntando quando começar, porque acho que a pessoa quer começar, mas ela não sabe quando de fato ela vai estar pronta para fazer o exame, né? Então, faz Uhum. depois de um curso, faz só depois de uma pós. Quanto tempo demora aí para perder o medo e ganhar confiança? Teve um que perguntou: como praticar após ser formado? Porque nos estágios não deixavam colocar a mão no aparelho. Então, às vezes a É, pessoa acompanha, 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 mas não tem a prática ainda, a mão, né? a mão. E antes de falar as outras, tinha mais uma dessas de início, né? É difícil o início, tenho vontade de iniciar, mas tenho medo de não aprender. Então, você que acho que não tinha muito a ideia, né, de ser ultrassonografista, você foi para a residência para fazer cirurgia e acabou vendo essa oportunidade e, na verdade, necessidade, né? Foi Então, como eu te falei, foi mais necessidade, né? Eu acho que o começo depende muito do mercado que você está inserido, né? Eu acho que para mim foi muito fácil, porque eu cheguei no mercado que não tinha ultrassonografia. uhum, Então foi fácil porque assim, eu tinha minha própria clínica, eu tinha minha demanda cirúrgica, eu tinha meu aparelho que eu comprei, fiz meu curso de capacitação básico e eu precisava. E assim, uhum, se eu não fizesse, ninguém ia fazer. Aquela coisa, ou eu faço, ou ninguém faz por mim. Então eu comecei por necessidade e fui pegando essa prática e estudando, e fazendo mais curso, aprofundando. Mas isso é uma facilidade que eu tive. Acho que é diferente de quem já está num grande centro, um lugar que já tem outros ultrassonografistas, né, que já são referência ali. Acho que para quem está num lugar assim, acho que é um pouco mais difícil de começar, porque sempre você vai estar começando. Claro, tem uma curva de aprendizado que todo mundo vai ter que passar, só que você entra no mercado que já tem alguém que está muito bem e você chegar lá verdinho tem uma ainda é pressão, mais né? difícil. Tem Hum. uma pressão, tem uma base de comparação já, né? É, mas assim, acho que eu posso falar que tem uma das perguntas, começa depois do curso ou depois de pós? Eu acho que é meio que um consenso não começar depois da pós. Eu acho que todo mundo faz a pós depois que já começou, né? Porque uma pós aí de ultrassom você faz, são 2 anos, aula uma vez por mês, você não vai esperar 2 anos uma vez por mês para começar a botar a mão no aparelho. Não Uhum. dá. Eu acho que tem que começar praticando. Acho que ultrassom é prática, 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 prática. Acho que a grande dúvida é quando começar a laudar, né? É Começar, você tem que porque se a começar. Você tem um pessoa aparelho, tem que começar. se a pessoa tem os seus pacientes, como você tinha, para poder ir começando, aí não tem nem aquela necessidade grande de laudar ainda, né? Porque É, você só vai precisar laudar, assim, claro que todo mundo deveria fazer o exame pensando em laudar, mas quando você está fazendo os seus pacientes para tirar dúvidas, para ver se vai para cirurgia ou não, para fazer uma triagem, às vezes, é diferente de quando é um colega te encaminhando o paciente, né? Tem uma é, responsabilidade muito maior quando você está respondendo para alguém o que que aquele paciente dele tem, pois né? é. Esse E, acho que esse é o grande medo, né, de quem vai fazer ultrassom, quem vai começar é realmente isso, laudar para os outros, né? E mas hoje acabar fazendo alguma besteira. a gente tem muita gente dando mentorias, né? E você também faz isso, né? Sim, aí é isso. Tem esses programas de mentoria e de tanto mentoria online quanto mentoria presencial, treinamento sob demanda, né? Acho que isso ajuda muito, porque ali a pessoa ela pode tirar todas as suas dúvidas e a sua insegurança com alguém que já tem experiência. Então, Uhum, teve uma das perguntas aí, né? Falar como praticar depois de formado, porque no estágio ninguém deixa botar a mão. Acho que o caminho é esse, procurar um uhum, desses cursos práticos assim e personalizados para poder praticar de fato, poder acompanhar, poder ter um mentor ali, eu acho que é muito importante, porque eu acho que reduz essa curva de aprendizado. A partir do momento que você tem alguém do lado ali para poder tirar dúvida, né? Fiquei com uma dúvida nessa imagem, será que isso é aquilo? É sempre interessante ter esse mentor do lado. Eu não tive essa oportunidade, mas, enfim, gostaria muito. Acho que teria aprendido muito mais rápido a fazer ultrassom. A gente aprende muito errando. E esses cursos, realmente, curso presencial, treinamento focado ali na prática do exame, uma imersão em ultrassonografia, eu acho que é o que dá essa oportunidade para começar, né? uhum, E aí, como eu concordo. falei, é prática, é prática, prática, prática. Ultrassom tem que ter prática. Você não vai aprender a fazer uma varredura perfeita em um final de semana de Uhum. curso, né? Você tem que praticar, 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 e aí buscar teoria.
E não parar de livros e estudar nunca, né? artigos, Não vai não parar. parar. Ultrassonografia é viva, né? Eu acho isso é muito legal. Então, toda hora aparece um artigo novo, uma novidade, uma coisa ali que está surgindo. Apesar de ser, sei lá, ter tantos anos já que tem ultrassom, a gente vê que a evolução da tecnologia dos aparelhos Muda tudo. muda tudo. Então, tem muita coisa que antigamente a gente encarava como a verdade engessada, que era aquilo ali pronto, hoje em dia já não é mais. Né? Já viu que, opa, não é bem assim que funciona. E É. aí acho que a gente pode começar a entrar na nossa polêmica. Sim, Qual vamos é uma entrar. dessas verdades que não são mais tão verdade, assim, que não é mais tão verdade. Tá, é isso aí, assim, a gente vai jogar uma bomba e a gente vai sair correndo. Então, afinal, o que que a gente queria muito conversar era que quando a gente avalia um rim, o que que a gente enxerga, né? A cortical e a medular. É, O que que é essa cortical que a gente está enxergando? Que a gente sempre pensou que estava enxergando? pois é. Essa história da cortical e da medular, né, começou tem muito tempo já. Eu te mandei aquele artigo, né, de 2013, que foi o primeiro que me abriu o olho, me deu uma resposta, assim, porque a gente tinha conversado antes. Eu sempre fiquei incomodado. Desde que eu comecei a fazer ultrassom, eu como cirurgião e, sei lá, tendo conhecimento geral de tudo, eu sempre fiquei incomodado com aquela história da cortical ficar espessada, na doença crônica. Eu falo, não, isso não faz sentido. Não faz sentido a cortical ficar espessada. Não tem que ficar espessada na doença crônica, ela tem que ficar mais adelgaçada. Né? Só que a gente via em livros e tudo mais a cortical espessada. A gente via no aparelho de ultrassom a cortical espessada. Uhum, Né? E aí surgiu aquele artigo em 2013 fazendo a descrição da medular externa e falando que, na verdade, o ultrassom ele tem uma baixa capacidade de diferenciar a medular externa da cortical pelo modo B. Né? No ultrassom simples modo B, lá de 2013, eles tinham uma dificuldade em diferenciar. E que nesse artigo que era em cães, ele fazia a descrição que alguns cães tinham uma medular externa hiperecóica à cortical, e que era mais fácil, e tudo mais. Mas foi o primeiro artigo que falou, opa, cortical não é cortical. Que a gente uhum. sempre viu como cortical, é cortical e medular externa. Eu Né? sempre tive um receio na hora de fazer medidas de cortical e medular. Eu sempre fui no olho, porque eu não gostava de fazer, não gosto até hoje de achar onde eu tenho que parar a medida da cortical. E aí piorou tudo aí com esse artigo. Porque então quer dizer que aquilo que eu meço como cortical não é a cortical, né? É a cortical com a Hum, medular externa na maioria dos Na maioria casos. das vezes, é. Tá, e Nas aí doenças crônicas, sempre. sim, aí o paciente com doença renal crônica, a gente já tem outros artigos, então, mais recentes, mostrando como é que eles tentam avaliar onde é que termina essa cortical, né? E aí você tem um caso lá no Instagram maravilhoso que exemplifica muito bem isso. Esse caso eu achei muito legal, que foi o que eu postei lá, né? Que foi, eu falei, não, agora. Eu segurei muito tempo para falar disso no Instagram, também, porque eu já estava fazendo isso na minha rotina e tal, só que eu falei, putz, ninguém tá falando disso, então também não vou falar. E aí teve esse paciente, que foi um paciente que eu fiz ultrassom, né? Era um paciente que tinha doença renal crônica. Aí eu fiz o ultrassom dele, era um paciente de grande porte, acho que um labrador. E aí eu vi aquela cortical, teoricamente cortical, bem espessada. E aí o paciente terminou o ultrassom, eles colocaram ele no chão, ali do lado da mesa, e o proprietário ficou conversando, a gente ficou conversando, a clínica estava ali junto, né? A gente ficou conversando, e o paciente morreu. O paciente morreu ali, na sala de ultrassom, do lado. Terminou o exame, a gente colocou ele no chão, ele ficou ali, ele deitou, não deu esboço nenhum, o paciente morreu ali no chão. É, e aí foi aquela coisa toda, e aí eu pedi o rim. Né? Uhum. Com jeitinho eu falei, vou aproveitar e eu quero ver esse rim. Porque eu vi aquele rim todo feio na ultrassom, eu falei, eu quero ver esse rim, quero ver essa peça desse rim. E aí logo depois, assim, eu tirei o rim, sei lá, uma meia hora depois que o paciente tinha morrido, no máximo uma hora, eu fiz a remoção desse rim, e aí eu fiz o corte do rim e eu falei, opa, tá aqui, ó, olha o rim, olha como é que é a peça anatômica realmente desse rim, e olha a imagem como é que é, né? E eu fiz as medidas, comparei a medida que eu tinha na minha imagem e a medida da peça. E eu falei, olha como é que a cortical é fina, a cortical tá adelgaçada, né? A cortical não é espessada. E eu falei, não, agora eu vou ter que postar. Eu vou pegar os artigos e eu vou postar mostrando, né, fazendo esse desafio que eu coloquei lá primeiro, uma caixinha de pergunta, falando, e aí, se eu falar que isso daqui não é a cortical, né? Eu coloquei a pergunta, a cortical tá normal,
adelgaçada ou espessada? Aí mais de 80% Estressada, falou, né? tá espessada. Aí eu postei a peça anatômica. Eu falei, e essa cortical? Tá adelgaçada, normal ou espessada? Aí a maioria, tá adelgaçada. Eu falei, mas é o mesmo rim, né? Então, isso a conclusão é, a gente não vê a cortical na ultrassonografia, né? A ultrassonografia ela tem uma dificuldade em diferenciar a cortical da medular externa. E aí, para Pelo quem for modo B, é olhar muito difícil. o caso que está no seu feed, não tem a foto do rim lá, né? Porque a foto do rim você tinha postado, acho que só nos stories. Mas É, tem o Doppler, né? é sim. E aí no Doppler ficou perfeito, porque a gente consegue ver os vasos arqueados que fazem a real delimitação ali de cortical e medular, né? E ali dá para É, ver que ela tá fininha, que não é ela tudo que a gente enxerga. pois é. Isso é uma coisa que já tem, sei lá, eu não sei por que que isso surgiu na ultrassonografia, né? Pensando. Porque existe um marcador anatômico, sempre existiu, sempre foi as artérias arqueadas, né? O que separa a medular da cortical. Só que eu acho que a gente não se atentava a isso, até porque eu acho que o Exatamente. Doppler também não é todo mundo que usa, né? Então, o marcador anatômico sempre foi o mesmo, só que a gente não usava o marcador anatômico para estabelecer o que era E até cortical. como a gente estava conversando, né? Às vezes, num paciente com doença renal crônica, é difícil de ver os vasos arqueados, né? É Porque tem difícil. menos vascularização e às vezes eu tentei, eu uso também o Power Doppler, né, para tentar. Eu fiz um paciente esses dias, queria fazer um vídeo parecido com aquele seu, com o meu aparelho, só que aí ficou muito forte no Doppler e aí não dava para ver muito bem o modo B por trás de todo aquele vaso, né, que ficou muito, então eu não consegui uma imagem muito legal. Então, acho que esse também é um dos motivos. Só que tem um artigo que a gente estava discutindo e compartilhou, né, daquele dos felinos, que O de gato, né? justamente Muito bom. aquele artigo está muito legal. E eles fizeram também isso, mostraram com o Doppler e mostraram como fazer as medidas no corte transversal, né? É isso, o corte transversal ele tem uma vantagem que é o ângulo Doppler, né? Se você pega para tentar medir as arqueadas num corte dorsal, as arqueadas ela fica muito paralela ali, né? Uhum. É paralela mesmo, perpendicular ao feixe da imagem. Então ela fica num ângulo que não dá para ter um bom sinal Doppler. E aí quando você faz o corte transversal, aumenta, melhora a angulação e a gente consegue ver. Então, acho que é por isso que eles usam o corte transversal e mostraram estatisticamente que o corte transversal é mais fiel, né? Tem uma Uhum. repetibilidade maior. E eu acho que Então, teve eu uma tenho facilidade feito isso também. também para enxergar a crista renal, né, e poder É, medir a medular, para poder né? medir. A cortical é medular. E esse trabalho é fantástico. E ele deriva daquele de 2013, né? Que eles citam esse trabalho de 2013 falando que eles sabiam, eles eram o primeiro trabalho que estavam fazendo essa nova medida da cortical, considerando o marcador anatômico, né? Porque Uhum. ele comparou outros trabalhos, ele falou, só que esses outros trabalhos que a gente está comparando o resultado aqui não utilizavam esse marcador anatômico, considerava aquela cortical ainda só pelo modo B. Né? E esse trabalho é muito bom e lá eles falam, qual é a conclusão do trabalho é que a cortical fica adelgaçada na doença renal crônica, Uhum. né? E que isso é o principal marcador de doença renal crônica, é o adelgaçamento cortical. Eles comprovaram isso no trabalho. E como é que você está fazendo na hora de descrever isso? Porque eu ainda estou com essa dificuldade, porque eu sempre descrevi que tem espessamento da cortical naquele paciente com doença renal crônica. E aí eu fiquei, como é que eu vou dizer agora que ela está adelgaçada? Será que o clínico que está acostumado com o meu laudo vai entender o que eu quero dizer? E aí eu estou ainda meio bloqueada e o que eu tenho colocado é que tem uma perda de relação. E eu tô evitando falar do espessamento nas últimas semanas aí, porque também, para mim, ainda isso é muito recente. Eu li esse trabalho de 2013 já faz tempo, mas ainda não tinha caído a ficha de que eu precisava entender que aqui no paciente renal crônico eu não posso falar desse espessamento. Então, como é que eu estou fazendo? É porque a espessura é só um dos parâmetros, né? Então, assim, Uhum, geralmente que a gente pega paciente com aquele rim crônico, tem um monte de alteração já. Então, eu não fico dando esse foco, né? O que eu estou fazendo é quando eu consigo medir, eu faço a mensuração e eu coloco a mensuração da cortical, né? uhum, Quem gato, naquele trabalho que a gente estava falando, já tem o ponto de corte da medida da cortical e tal, para o rim esquerdo, rim direito. Em cachorro não tem, mas eu já estou colocando, então eu já prefiro uhum. já colocar.
Então eu faço a descrição como um todo, descrevo a arquitetura, descrevo o aspecto, a definição, acho que principalmente a definição, né? Córtico Uhum. medular, que fica bem reduzida. Então eu não estou colocando a cortical tá adelgaçada. Eu acho que também eu não colocava antes que estava espessada, porque como eu falei, nunca fez sentido para mim tá espessada, então eu nunca coloquei isso Uhum. também. Então eu sempre colocava aquela descrição toda, algumas medidas, enfim, e fazia a conclusão no final. Eles Mas eu mostraram acho naquele que trabalho, inclusive, que é mais fidedigno medir a córtex do que medir o rim, né? Que a córtex vai mudar antes mesmo do rim começar a ficar, sim, o sim. comprimento dele alterar, né? O que faz todo sentido, né, também. Porque Uhum. todo o parâmetro que a gente tem, aquelas tabelas de referência do rim, varia muito, né? Ah, a gente tenta padronizar pela aorta, né, nos cães, ou Uhum. pela corpo vertebral. E a gente vê que é de 5,1 a 9,1, 5,5 a 9,1, é uma diferença Uhum. muito grande, né? São Uhum. extremos muito grandes. E acaba que muitas vezes a gente vê que o rim ele está pequeno ou que o rim está muito grande e ainda assim está dentro daquela referência, Sim. né? Então acho que é o conjunto de parâmetros, é o conjunto de alterações ali que faz a gente chegar nessa conclusão da doença renal crônica. E a medida da cortical é uma delas. Nesse trabalho em gatos, acho que deu uma confiança para a gente falar, ó, é doença renal crônica. Né? Que Uhum. antes a gente ficava naquela, será que é crônica, será que é aguda, fica naquela dúvida. Hoje tem esse ponto de corte, ó, abaixo de tanto é classificado como doença renal crônica, né? E acho que isso ajudou muito, mas acho que não precisa isso sair descrito no relatório, sabe? Acho que essa é uma Uhum. informação que a gente pode usar para a gente poder chegar na nossa conclusão e falar, é uma doença renal crônica. Acho que não Uhum. tem que dar um foco para isso, falar, ó, a cortical está adelgaçado. Então, Mas não sei. definitivamente eu parei de falar que ela tá espessada agora. É. É Começando, complicado. começar por. Eu acho que a dificuldade é essa que você tinha falado, né? Como é que você vai passar para os clínicos que pegam o seu exame que mudou, né? Uhum. Que, opa, pera aí, até semana passada você falava que estava espessado e agora você está falando que está adelgaçado e é a mesma Uhum. coisa. Vai Mas é demorar um aquela pouquinho coisa, para poder entender isso, né? mas é conversar, né? Você tem esse contato com o clínico, é explicar que mudou, né? Que mudou, né? Que a Uhum. gente agora tem A uma gente interpretação enxerga de outra diferente, forma, né? Porque o que acontece com o né? rim acontece igual sempre, né? É que a gente. Então, assim, só para recapitular, para quem não entendeu tudo. Então, a medular e a cortical são vistas pelo ultrassom, né? A cortical mais hiperecóica, a medular mais quase que anecoica na maioria dos casos. E aí veio um artigo, então, mostrando que o que a gente enxerga como cortical em alguns pacientes, a gente vê o que algumas pessoas confundiam como um sinal de medular, que não é um sinal de medular, é só a medular externa que está mais hiperecóica, certo? Em animais, normalmente, né? Normal. Eles pegaram pacientes que tinham essa medular externa mais hiperecóica e eles eram normais, não tinham doença renal. Então ali já começou, ó, a cortical que a gente enxerga como cortical no ultrassom não é só a cortical, tem um pouco de medular ali. E aí, conforme o animal vai tendo uma doença renal crônica, ele vai ter fibrose, ele vai ter atrofia, né? Vai começar a mudar o tamanho dessa cortical, só que a medular externa fica hiperecóica. E a gente pensa que ela faz parte daquela cortical e a gente enxergava como se ela tivesse espessada, certo? E, na verdade, tudo que aquilo que a gente vê como Isso. espessado não é só a cortical que tem ali. Então, acho que. E um adendo aí nesses trabalhos, né? Que a medular também falava que a medular ela ficava menor na doença renal crônica. E trabalhos tanto em humanos quanto acho que nesse trabalho, o trabalho de cão que eu estava lendo, a medular é a última que muda a espessura. Então ela Uhum, demora muito para ficar adelgaçada. Então a cortical ela fica adelgaçada logo, só que a medular, tanto a interna quanto a externa, ela demora muito, só na fase bem final da doença renal crônica que de fato ela vai ficar menos espessa, né? Então, por isso que é importante medir a cortical e não a medular e também não medir relação córtico-medular, porque também mostra que não funciona para muita coisa, né? uhum, Acho que medindo só cortical, a gente já tem um parâmetro melhor do que todos os outros aí. Falando perfeito. isso em gatos, principalmente. Aham. Bom, Né? eu vou É o que tem esse deixar. trabalho.
Eu posso deixar as referências desses artigos que a gente está comentando para quem quiser ler, né? E deixo na descrição do vídeo, porque é importante que a pessoa também vá atrás e vá ler o que a gente está falando aqui, né? Não acreditar só no que a gente está Sim, falando. E devagarinho, acho que a gente tem que começar a falar mais sobre isso, mostrar, porque eu confesso que a primeira vez que eu escutei alguém falando isso para mim, eu falei, não, não é assim, ela fica espessada, a gente explica isso nas aulas, né? Doença renal crônica fica espessada. E eu bloqueei um pouquinho a informação e não quis acreditar. E aí eu fui devagarinho lendo os artigos, vendo, não, realmente, o que a gente vê quando a gente coloca o Doppler, a gente vê que ela tá menor. E aí aquele seu post, eu assim, o Stories, né, com toda aquela sequência, eu falei, não, é perfeito, eu preciso chamar ele para a gente falar sobre é. isso. Então, É isso, acho que é que a gente tinha falado, né? Acho que tirou um pouquinho todo mundo da zona de conforto ali, né? Deu uma sim, uma mexida, deu uma mudança de paradigma. incomodada ali. Pois é, tá acostumado a fazer sempre a mesma coisa ali, né? Acho que por isso que muita gente ignorou aquele artigo de Uhum. 2013. Vira e fala, não, isso é besteira. Aham. Né? Tanto que eu já vi gente em live depois disso citando aquele artigo e falando, não, mas aquele artigo ali não é possível. Eu sempre aprendi que não era assim, então acho que aquele Não, artigo não está tem errado. medular ali, não, né? Não, não tem. Mas no Eu já artigo vi gente mesmo tem falando. uma foto do rim mostrando exatamente como você Tem, fez lá tem, no é. seu, Tem a mostrando peça a anatômica medular. e E aí, quem faz a imagem. histologia também, que está mais acostumado, né? Está acostumado a fazer necrópsia, enfim, vai perceber isso de forma mais fácil. Pois é, aí é uma coisa que eu sempre falo, já falei em outras postagens, né? Eu acho que falta muito o ultrassonografista conversar com o patologista. Porque Uhum, tem muita coisa que a gente tem muito para aprender com o patologista e que o patologista tem também para aprender com a gente. A gente tem que tentar falar ali a mesma linguagem, né? Porque tem muita coisa que realmente não concorda ainda, o que está na ultrassonografia com o que está na histologia. Né? uhum, Então, acho que boa parte do estudo de ultrassonografia acho que é estudar histologia, estudar anatomopatologia, porque tem muita coisa que, como eu falei, tem que fazer sentido. Né? O que a gente está eu- apresentando na imagem tem que fazer sentido, tem que ter uma correlação anatômica com a verdade ali, com o que está acontecendo na histologia. Tem muita coisa de rim que a gente fica falando, fica naquela coisa sem saber o que é, o que está acontecendo. É a história do rim de Shih Tzu, né, que eu tinha postado lá também. Eu fui falar com uhum. vários patologistas. Quando eu fiquei com aquela coisa, quando eu comecei a ver tanto rim de Shih Tzu, né, aquele rim estranho, eu falei, mas será que isso é displasia mesmo? Né, aí você olha a descrição de displasia renal e não bate com o que o patologista fala, não bate com o que o nefrologista O fala, clínico, então, não quer, e com o não, clínico, que pois é. imagina. Aí eu fui conversar com vários patologistas, né? Falei, mas e aí o rim de Shih Tzu, o que que tem? Aí a maioria falava, não, não sei diferença nenhuma não. Falei, não, mas tem diferença na imagem. É mesmo? Nunca me falaram isso não. Então, a gente tem Uhum, que conversar. Vamos uhum. conversar aí e começar a entender o que está acontecendo. E aí Né? tem E aquele aí acho que artigo você do tem um artigo que você subclínico, me né? mandou, eu acho. É, Foi. você que me mandou. Eles Aquele artigo que é fizeram muito bom. eles fizeram um trabalho mostrando que tem uma displasia renal que é pré-clínica, que é subclínica, Pois né? é, só que aquela displasia também é aquela coisa. Foi o patologista que classificou aquilo como uma displasia e ele falou: eu estou classificando como displasia renal porque em cada campo de avaliação da lâmina tem 3 glomérulos fetais. E ele está Uhum, chamando aquilo de displasia. Eu não sei se aquilo é displasia, né? Ele falou no artigo que ele estava chamando aquilo de displasia porque ele usou aquele ponto de corte. Né? uhum. Mas eu já procurei em outros lugares e não achei esse ponto de corte para falar isso é displasia. Né? É, isso Então, eu não sei te dizer. A gente teria que fazer um encontro aqui com um nefrologista também, um patologista, um pois é, nefrologista, para a gente poder discutir. Mas a verdade é justamente. que tem alteração da imagem de muitos animais dessas raças em comum, e que muitas vezes ele fica a vida inteira sem Pois é. apresentar o problema, né? Então a gente fica como ultrassonografista tendo que dizer, olha, tem alteração, provavelmente é uma nefropatia subclínica, tem que ficar de olho, tem que seguir avaliando esse paciente por mais tempo, mas muitas vezes Não não é dá nada. Na nada. maioria das vezes não é nada. É porque o problema da displasia é que eu tinha falado, né? Se a gente coloca displasia renal, entrega isso para o Assusta. nefrologista, ele fala, vai morrer. Né? Uhum, Porque na cabeça do nefrologista, a displasia renal é aquele paciente que vai entrar em quadro de insuficiência renal até 2 anos de idade. uhum. Então é isso que tem tudo de nefrologia. Tudo que você vai ler de nefrologista fala que displasia é isso. E aí o patologista fala que não, que displasia é aquilo ali e tal, que tá tudo bem. E a gente, como ultrassonografista, fica nesse meio termo, né? Que a gente Uhum. fica sem saber como entregar essa resposta. É.
Porque tem coisa que é sutil e tem coisa que é clássica. Quando a gente vê aquele caso clássico que o É, animal vai, que a gente está olhando isso aqui, vai ter que virar uma doença, vai apresentar sim, sinais de doença renal crônica logo, né? E aí a dúvida é nesses mais sutis que a gente fica na dúvida, né, de como pois é. descrever, mas é, Vai ficar para um próximo capítulo aí, a vai gente ficar. fala mais disso. Muito, muito, muito obrigada por ter vindo aqui falar, para eu não falar Imagina, eu sobre que isso sozinha, porque agradeço. senão iam me chamar de louca. E Eu vou eu te vou. mandar as fotos também para você postar a Tá, foto da imagem do rim de novo, para quem tá assistir bom. aqui saber do que a Tá. gente está falando, Sim, eu para vou, e ilustrar. eu pretendo também pegar esse artigo que a gente está falando dos felinos e fazer um estudo sobre ele, fazer um vídeo sobre ele, Pronto, para o legal. pessoal também ficar mais por dentro do assunto. Obrigada por ter aceitado vir conversar Valeu, aqui. Vamos conversar mais imagina. vezes, com Vamos, certeza. vamos sim, só chamar. Até mais. Obrigadão, tchau, tchau. Tchau.